Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Live Paulos. Eu sou Roberta Molina, do Departamento de Comunicação da Paulos, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve todos nós, né? Nosso recolhimento em casa. Como que você tem passado? Como que você tem conduzido essa situação na sua família ou você está sendo conduzida por essa situação? E quem vai conversar conosco é Dom João Batista, do Mosteiro de São Bento. Nada que um monge, né, que tem propriedade no assunto para conversar com a gente. Estou aguardando Dom João, que deve estar entrando já. Enquanto isso, vou dando um oi para vocês. Oi, Fábio. Oi, Verinha. Oi, Anilda. Oi, Antônio. Aqui, cara. Tem bastante gente. Cristiane. Oi, Cris. Dom João Batista chegou. Deixa eu mandar o convite para ele. No aguardo. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Oi, Leandro. Dom Oi, João, seja bem-vindo. obrigado. Boa tarde a todos. Que cenário maravilhoso. Não é bacana? Sim, Aqui maravilhoso. a biblioteca do mosteiro, uma das salas da biblioteca. São Bento está aqui, ó, atrás, ó, vigiando tudo. Graças a Deus, amém. O senhor é bibliotecário da Biblioteca de São Bento, né? Essa é a biblioteca mais antiga da cidade, tem 421 anos. Uau! Da fundação do mosteiro até. Sempre teve a biblioteca? Sempre teve. Quando se funda um mosteiro, se funda uma biblioteca. Isso é certo. Olha, vamos começar então? Dom João Batista, monge beneditino, autor da Paulus, bibliotecário, arquivista e criador da Feira São Bento do Livro. Dom João Batista, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É um grande prazer participar aqui com vocês e contribuir com o que a gente tem aí, né, ao nosso alcance. Dom João, para a gente entender melhor, quem são os monges? Os monges são homens, existem as monjas também, portanto, existem mulheres, são pessoas que se dedicam exclusivamente a uma vida de oração e trabalho dentro de um mosteiro. Ou seja, é um consagrado ou consagrada e que vive, portanto, em comunidade. Este é o monge. Resumindo, é uma pessoa que busca uma amizade íntima com Deus dentro de um mosteiro e vive sob a orientação de uma regra de vida. No caso, os monges beneditinos, porque há outros monges e monjas, os monges beneditinos seguem uma regra, que é a regra escrita pelo próprio São Bento, que a gente chama regra de São Bento. E pela Paulus Editora, o senhor lançou um livro, né, que é Bentinho, o Amigo de Deus, a história de São Bento contada às crianças. Por que escrever um livro explicando e falando sobre São Bento para as crianças? Olha, São Bento, ele não é um santo tão conhecido assim, né? Como São Francisco, Santo Antônio. Ele é muito conhecido pela medalha, né? A medalha de São Bento é muito famosa, a sua oração, a cruz sagrada seja minha Aqui, luz, ó. você está segurando a sua. Então, é muito, Amém. a medalha é muito famosa, mas o santo não é. E tanto que tem pessoas que não sabem sobre a vida de São Bento, né? Sabe alguma coisa assim, mas sua vida não. E as crianças têm acesso a muitas obras, não só bibliográficas, hoje o celular com tudo, que não são recursos, essas obras adequadas, né, para qualquer cristão, ainda mais criança.
Então, nós, todos os cristãos, precisamos nos preocupar com tudo isso, né? Com a formação dos pequenos. E São Bento, que é um santo tão importante, já de pequenos, não só São Bento, outros também santos, né? Seria muito bom. A gente tem algumas obras, mas eu acho ainda que são poucas. E São Bento, como é esse santo tão importante, seria necessário já para que essas crianças pudessem conhecer. E não só as crianças pequenas, as crianças crescidas, ou seja, crianças espirituais, também. Eu gosto muito de ler livro infantil. Para mim, sempre me faz crescer, né? Porque é uma forma própria, né, de escrever, e muitos adultos têm lido. Eu vou até mostrar aqui, né, o livro. Muitos adultos têm lido o livro Bentinho, Amigo de Deus, porque ajuda a conhecer o santo e ajuda a gente a crescer espiritualmente e culturalmente. Conta pra gente, então, um pouquinho da história de São Bento. Olha, São Bento é um santo italiano. Ele nasceu num local chamado Núrcia, tanto que a gente chama São Bento de Núrcia, que é uma região bem próximo da Itália, de Roma. E ele era de família nobre. E ele, ainda jovem, vai estudar em Roma, né, como os outros nobres também, direito, retórica, essas aulas que tinha muito forte na época, para aprender a administrar os bens da família, essas coisas que a gente bem sabe. Só que ele era muito virtuoso. E ele, em Roma, ele toma um choque com o estilo de vida das pessoas, principalmente dos outros jovens como ele, que eram também estudantes. Era uma vida desregrada que essas pessoas viviam, uma vida não cristã mesmo. E ele se decepciona com isso. Para ele não se perder nesse turbilhão, ele resolve se retirar, né? Ele viver sozinho como um eremita, um monge, que há esse estilo de monge, né? Há os monges que vivem sozinhos e há os que vivem em comunidade. Nós somos os cenobitas, que moramos num cenóbio. Cenóbio é um outro nome para mosteiro. E ele sai, encontra uma gruta e vai morar sozinho nessa gruta por 3 anos, que é a gruta de Subiaco, né? E depois algumas pessoas descobrem ele, vão lá receber aconselhamentos, ele começa a fazer umas orações e dar algumas orientações muito boas, e muitos queriam viver como ele, só que ali não dava para viver. Ele vai e funda alguns mosteiros, como o mais famoso deles é o mosteiro de Monte Cassino, que é onde, inclusive, estão os seus restos mortais. E é nesse mosteiro que ele escreve a regra, que nada mais é do que um livro de orientações práticas. O que é que os monges devem fazer, o que é que eles devem evitar em cometer para alcançar a vida eterna. Então, são 73 capítulos, é uma regra, é um livro de preceitos, práticos mesmo. Claro que tem uma espiritualidade, mas é aquilo, faça isso, não faça aquilo, e que ele viveu há 1.500 anos atrás, e que ainda hoje esta regra é vivida em muitos mosteiros pelo mundo. Estima-se que existam mais de 25 mil monges e monjas por todo o mundo. Aqui em São Paulo, só aqui no centro onde eu estou, são 42. Então, e são homens e mulheres. São Bento tinha uma irmã, a irmã gêmea dele, inclusive, que é santa escolástica. E ela é considerada a primeira monja que quis viver, né? E viveu sob a regra escrita pelo irmão, a regra de São Bento. E as monjas beneditinas, não só os monges, mas as monjas também vivem essa regra. Aqui em São Paulo temos alguns mosteiros, inclusive, de monjas. É um resumo. Um resumo, mas é uma aula sobre São Bento, direto da biblioteca de São Bento. Olha, hoje nós estamos bem, viu? Isso aqui, olha, a biblioteca, ela é como que um templo da sabedoria. Um mosteiro tem que ter a biblioteca
porque não para ostentar conhecimento, mas é porque a cultura, ela é um dos nossos alicerces, né? Sabe que a escola, como a gente conhece hoje, ela vai se desenvolvendo, mas ela surge, né? Um modelo específico, quase semelhante ao de hoje, dentro do mosteiro, porque muitos, lá na época de São Bento, e até na Idade Média mesmo, o analfabetismo era muito alto, né? Bem alto. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler, né? E dentro do mosteiro haviam escolas para as crianças e os jovens aprenderem a ler para poderem rezar, porque a nossa oração tem que ter, né? Canto gregoriano, tudo isso. Então, é uma coisa bem espontânea e os livros são importantes para isso. Então, por isso que a gente costuma dizer que o mosteiro, ou a regra de São Bento, e o próprio São Bento, é um dos alicerces da cultura ocidental, porque se não fosse o mosteiro, a própria regra que sustenta isso, a nossa cultura teria se perdido, seria uma outra coisa que não sabemos o que seria, mas seria completamente diferente. Devemos isso muito à regra de São Bento, a São Bento e aos monges. E vamos lembrar que os monges, lembra dos monges copistas? Tem até obras, tem até o Nome da Rosa, que mostra muito bem isso, a importância da biblioteca, a importância da cultura para todos nós. Infelizmente, hoje, a cultura sofre muito, né? Não só a cultura livresca, mas as expressões, os livros, eles são orientações para a vida, né? Mas, infelizmente, não se está dando muito, e a Paulus é uma editora, né? E os mosteiros medievais, todos eles eram uma editora, né? Porque os monges copiavam peças únicas. E aprendeu, vamos dizer assim, os paulinos aprenderam com os monges, vamos dizer assim, a transmitir até a chegar nas casas das pessoas o amor de Deus, né? Que é o amor ao Evangelho, para a gente compreender quantas obras maravilhosas são publicadas por várias editoras católicas, assim como a Paulus, que nos ajudam a compreender o que Jesus está querendo nos dizer. Então, tem pessoas que estudaram, se dedicaram a isso e escreveram livros. São muito importantes os livros. E tem muita gente aqui concordando com o senhor, tem muita gente mesmo. Tiago, a Nani, a Carla está te perguntando, algum método específico de leitura segundo as regras de São Bento? Não, São Bento trouxe muitas novidades. Ao capítulo 48 da regra, que eu acho que a regra é um livro, tá? Ela hoje a gente pode encontrar em livrarias católicas, principalmente, já que se trata de um livro específico de uma ordem religiosa. Mas hoje com a internet está bem fácil de encontrar no Google a regra inteira, baixar no PDF, tá por aí, eu já vi em algum lugar. E ela tem um capítulo 48 que o título do capítulo é do trabalho manual cotidiano. Os monges, né, ora et labora, sabe esse negócio? O dia a dia dos monges é dividido entre momentos de oração e de trabalho, né? E nesse trabalho cotidiano está a leitura. A leitura é trabalho para o monge. E na época de São Bento, a leitura ela era feita em voz alta. A gente lia e pronunciava como se estivesse lendo para alguém. É um método. Mas São Bento fala para não seguir, era o comum da época, era esse. A gente hoje lê em silêncio, só para nós mesmos, por causa da regra de São Bento. Ou seja, no mosteiro, eu tenho que ler em silêncio para não atrapalhar o outro monge. Pode estar em outra atividade ou pode estar até em outra leitura. Então, a gente deve isso muito a São Bento. Não há especificamente um método, né, para fazer a leitura. O método é você usar bem o intelecto para poder compreender e pedir a orientação de alguém que compreende melhor para poder você encontrar e abraçar a verdade. O conhecimento dos livros, eles existem para nos ajudar a compreender e chegar à verdade. Para nós, a verdade é Deus.
Aliás, esse é um dos nomes de Deus. Deus é verdade. Então, É quem encontra a verdade. verdade, encontra a Deus. Então, não importa o método, desde que ele possa ajudar a se encontrar com essa verdade. Uau! E nós escolhemos como pauta para a live de hoje dicas de um monge para viver bem o recolhimento em casa. Talvez na rotina de vocês, monges, não tenha mudado muita coisa, né? Porque vocês já têm o hábito do recolhimento. Como tem sido esse tempo de pandemia para vocês? Olha, não é fácil para ninguém, obviamente. O mosteiro é um pouco diferente, só que cada mosteiro é diferente um do outro, embora todos vivam a regra beneditina. Este mosteiro aqui, nós estamos no centro da maior cidade da América Latina. Aqui do lado tem a Rua 25 de Março, do outro lado tem a Rua Santa Ifigênia. São ruas de comércio muito movimentadas. Nós temos um metrô que passa aqui embaixo, temos helicóptero que É um passa aqui em cima. desafio, né? É um grande desafio. E mais, nós temos aqui dentro mesmo um colégio, temos uma faculdade. Então, é um mosteiro diferente pela realidade onde ele está inserido. Não é um mosteiro de campo, não é um mosteiro que os monges cultivam ervas, não é um mosteiro mais silencioso por conta dessa realidade. Então, o desafio é dobrado para viver essa regra. Obviamente, devido a tudo isso, nós temos uma vida mais urbana, mais ativa por conta de nós temos trabalho na faculdade, nós temos uma interação com as pessoas que aqui vêm muito maior do que um outro mosteiro, né, no interior. Então, isso deve ser levado em conta. Então, as nossas atividades, tanto colégio quanto faculdade e outras, foram suspensas. Até mesmo a igreja está fechada para os fiéis, embora aconteçam lá celebrações, que inclusive são transmitidas pelo Facebook do mosteiro, são esses recursos que a gente tem à nossa disposição. Só que o lado beneditino, não é que o outro não seja beneditino, o lado mais religioso, né, mais introspectivo, ele continua a mesmíssima coisa. As horas do mosteiro, a gente continua seguindo tudo conforme, né, o sino bate. A gente é meio que movido a sino aqui. Então a gente já acorda, vai rezar e tem as outras orações, o sino vai tocar para nos ajudar a não nos perdermos. Temos o trabalho manual. Então, tudo isso muda um pouco, obviamente, porque a gente não tem o trabalho, né, na instituição de ensino, por exemplo. O trabalho na biblioteca tem sido diferente aqui. Então, tem sim uma alteração. Mas, no geral, não está muito a mesmíssima. As orações, os trabalhos continuam aí. E não é a realidade, né, de muitos, das pessoas, dos leigos, digamos assim, dos laicos. Então, assim, a gente percebe que tem muitas pessoas sofrendo diante dessa situação. No entanto, a gente pode olhar pelo outro lado, entender que talvez seja uma oportunidade para escutarmos o que Deus tem a nos dizer nesse momento. Sim, claro. É claro que o mosteiro ele foi construído e ele é uma realidade diferente de uma casa, né, de uma família. Tem gente que mora sozinho, tem gente que é um casal, é só um casal, tem gente que tem animais. Muda totalmente e, claro, altera demais e muda realmente o humor. Não podemos negar isso. Só que é um momento de reflexão para todos nós. E fizeram com todos nós uma coisa muito triste, que é o quê? Nos estimularam de maneira tão exagerada a ter uma vida muito ativa. Então, a gente quase não tem quase não, alguns têm, obviamente, mas a gente luta para ter um momento consigo mesmo. Então, a gente é sempre tudo à pressa, principalmente em São Paulo, né? E nas grandes cidades.
o trabalho tem que ser tudo rápido, a gente sempre está atrasado, não é? Para chegar nos lugares, para entregar algo do compromisso. Então, a gente acaba sendo super estimulado a correr. Então, a gente quase não fica em casa. E quando a gente fica em casa, se tornou algo chato ficar em casa. Então, a gente vai... O que é que eu vou fazer em casa? Né? Então, a gente vai procurar o que fazer. A gente meio que não sabe o que fazer em casa, quando a nossa casa é algo, deveria e precisa ser algo muito especial. Acho que muitas pessoas agora estão reavaliando isso também. Ou seja, quando se colocou, se propôs, ou né, enfim, foi colocada a pandemia aí, ninguém sai de casa, fica em casa o quanto antes, muitos começaram a se preocupar, mas como? Não sabe ficar mais em casa. E agora? Eu vou morrer. É quase, a casa virou quase, para algumas pessoas, um túmulo. Eu vou morrer. Não, gente, a nossa casa, obviamente, a gente tem que ter a consciência. Eu tenho também, que é diferente. Aqui no Mosteiro é tudo grande para muitas pessoas. Nós temos jardins. É diferente a nossa vida de uma casa, um apartamento pequeno ou uma casa pequena. Realmente temos que levar isso em conta. Mas a gente tem que aproveitar ao máximo o conforto de todos os tipos que a nossa casa nos dá. Então, fazer da nossa casa, seja ela o tamanho que for, com quem estiver lá dentro, um pequeno mosteiro. Organizar-se para que eu não possa me perder no turbilhão da ansiedade, da preocupação. Enfim, isso são problemas humanos. Mas a gente tem que domar esses problemas, senão eles tomam conta de cada um de nós. E como é que a gente pode redescobrir a nossa casa interior? Olha, domar esses problemas. Pois é, fazer da nossa casa um mosteirinho, aí é que tá. Como fazer isso? Né? Cada um vai ter que se descobrir, né? Porque cada um é cada um. Eu não vai reproduzir o mosteiro de São Bento dentro de um apartamento. Isso é impossível. Né? Mas a gente pode trazer dos monges de São Bento muita sabedoria para que a gente possa implantar a nossa maneira na nossa casa. Por exemplo, quando tem muita gente que não sabe o que fazer em casa, então vamos fazer uma regra pessoal, né? Ou seja, hora para acordar, hora para comer, hora para fazer o trabalho que se tem, home office, né, como muitos estão, hora para fazer tudo, porque senão a gente perde o controle. E aí cai em doença mental, espiritual, aí é triste. Então, não é para dormir tanto, eu não vou pegar condução, eu não preciso chegar na tal hora, tá? Mas não quer dizer isso que eu fique dormindo lá até 10 ou sei lá que horas são, a gente vai ficar doente, porque o corpo não suporta, o corpo não aguenta, o humor vai mudar. A mesma coisa a hora de dormir. Cada um, claro, tem o seu relógio biológico. Tem uns que costumam dormir mais cedo, outros costumam dormir mais tarde. Eu acho que isso deve ser respeitado, cada um sabe da sua vida. Mas não alterar muito o seu tempo de dormir, senão o humor vai mudar, a vida vai mudar, o trabalho não vai ficar bom e a gente vai ser um dia perdido, porque vai ser um dia infeliz. Porque se você não dorme bem, o seu dia não vai ser um dia bom. Né? A mesma coisa comer de maneira equilibrada e na hora certa. Isso é beneditino, tá? Isso é monástico. A gente tem. Vou anotar tudo aqui. Anota aí, vocês anotem em casa. Claro que a gente já tem aí mais de um mês, né, de quarentena. Sim. Muitos já montaram, já chegaram a um ponto de controle, mas a gente pode até melhorar cada vez mais. Eu vi até uns memes, que também sempre tem meme, né? Que é o que da Mona Lisa, as fases da quarentena. Então, a última fase é a Mona Lisa bem gorda,
né? Ou seja, porque comeu demais descontroladamente. A gente tem que se controlar, senão a gente chega a ficar, né, nessa situação. Então, sabe, tudo na hora certa. Claro que vai ter alguns momentos também que a gente pode também sair um pouquinho. Aliás, né, não faz mal você comer uma coisa que você goste muito, fora da hora, né? Mas não exagerar também tanto, né? E isso faz com que a gente cresça. O corpo, ele é muito importante. E mais, outra coisa, exercícios físicos. Aqui a gente tem um trabalho manual, a gente faz exercício físico também, os monges, cada um tem o seu horário, faz uma caminhada, aqui a gente tem espaço, o irmão faz lá a esteira, o irmão faz bicicleta, o irmão faz lá umas coisas aí que cada um sabe de si, né? Mas é muito importante. Mas como fazer dentro de uma casa? Ah, descobre aí. Tem um bocado de tutorial aí. Tem um bocado de tutorial, pelo que eu vi aí o povo manda para mim também. No YouTube tem coisa. Você vai fazer, você vai se virar com o que você tem em casa. E Se dá para adaptar, fazer, né? tem que se adaptar. Porque aí se você costuma ir à academia todo dia para fazer aquele exercício, 1 hora, 2, não sei, e você para, gente vai. O sangue não vai circular bem também. Tem pessoas que necessitam, né, realmente. Então, tem que se descobrir, a gente tem que fazer com o que tem. E muitas coisas na história da humanidade, na história monástica, por exemplo, foram descobertas ou foram feitas a partir daquilo que estava à disposição das pessoas, dos monges, por exemplo. Né? Então, a gente tem que, olha, o mundo está aí, vai continuar. A epidemia, a pandemia vai passar e vai ter, claro, a gente vai sofrer os reflexos, depois vai surgir outra coisa, porque tudo passa e tudo se transforma. E a gente tem que aprender com tudo isso. Nossa, falo demais, Excelente. né? João Batista Ah, é fala demais. ótimo. É ótimo, mesmo porque acredito que quando as pessoas, né, elas receberam um convite para a live sobre as dicas de um monge para viver bem o recolhimento em casa, talvez, né, no imaginário vinha, são dicas, claro, também, né, as dicas de oração, do recolhimento. Aí, de repente, o monge está aqui orientando a gente a se exercitar e dizendo: os monges aqui fazem exercícios físicos, né? Vamos Claro, comer de forma porque equilibrada. é muito importante, claro, que também estamos numa era da imagem, né? Muitos vão em academias para ficarem bonitos, ter um corpo legal, né? Se exibir. A gente vê muitas fotos, vídeos, né? Em Instagram, em Facebook, o povo tirando foto na academia para dizer que tá, olha, e você, eu tô melhor que você, aí faz biquinho, nessa coisa toda. Não, não é isso. O corpo é algo que Deus nos deu para a gente cuidar dele, não é? Então, Sim. é uma obrigação. Se você se desleixa, se desleixar com o corpo, é pecado, sim. Então, tem que ir para a academia, se tem as condições de ir, ou fazer uma caminhada, qualquer coisa, um exercício Pode se limpar, físico. Gui. A, a, o- a criança tá aí, querendo mamãe. Tá. É o trabalho de Mas casa, não é tem tudo jeito. isso. A gente compreende. Eu tô até assim, vai que um monge aparece aqui buscando algum livro e apareça. É possível, tô em casa também. É um monge, tá aí, né? Aí o senhor também fala, porque assim, só para posicionar todos que estão nos assistindo, Dom João Batista, ele é muito ativo nas redes sociais, né? Então, assim, ele tá realmente levando o Mosteiro de São Bento à frente das redes, a gente consegue acompanhar muita coisa que acontece ali por meio desse trabalho. E aí ele escreveu um artigo, inclusive, com esse tema, e aí o senhor também fala que uma das dicas que o senhor dá é a meditação, né? Além do trabalho manual. Inclusive, o senhor fala também sobre limpar a casa, né? Como uma das dicas. Sim, o trabalho humano. Aqui o mosteiro é muito grande. Muito grande.
geralmente, são 42 moradores. Além dos moradores, temos, como eu já falei, faculdade, colégio. Muitos funcionários foram dispensados, porque para se cuidar também, essa coisa toda. Quem limpa, Importante. quem vai Quem limpar, limpa? a gente tem que cuidar, porque senão a casa cai, né? Então a gente tem isso aqui é uma casa como é uma casa, só é grande. Então o trabalho é maior, obviamente, a gente tem que limpar, tem que ver manutenção, essas coisas todas. Não que a gente já não fizesse isso, mas a gente não fazia em determinados espaços que tinham funcionários. Lá no colégio, por exemplo, a gente não tinha funcionários para isso, né? Mas a gente está trabalhando até mais porque é necessário. A gente montou um esquema, né? Para cada um vai ficar com um setor, limpa lá, lava ali, faz isso, faz aquilo, e aí tudo vai funcionar bem. O trabalho manual do monge é muito importante, né? Ele é também até uma maneira de meditação. A gente não deve ter o trabalho como algo penoso, mas algo que nos faz algo até Limpa, Gui. interior. Limpa. Por favor. Ela não, Desculpa. ele não quer. Vai lá, menino, vai trabalhar, menino. Aí, Tem gente falando aqui, deixa o Gui participar. Mostra ele aí pra gente ver. Mostra ele aí pra gente ver. Tá bom, peraí que eu vou buscá-lo, peraí. Busca ele, só pra gente ver. Ó, gente, ela tá fora aí, mas vocês estão perguntando da biblioteca. A biblioteca, ela é particular, tá? É dos monges, ela não é aberta ao público. Portanto, não há empréstimos aqui só para os monges, tá bom? Vamos ver o Gui, que o Gui tá aperreado ali. E quem quiser me seguir, tem gente que já me segue aí nas redes sociais, eu tô aí, vocês podem, tô fazendo uma live diária, tô dominando aqui a live da Paulus, mas eu faço uma live diária, né, pelo Mosteiro de São Bento. Ó o Gui aí, sua cabinha é pequenininho. Olha a situação Oi, que a mãe Gui! fica, Dom João. Fala oi. Tudo bem com você, Gui? Fala tudo. Então, Pronto, já resolveu seu ele. problema? Já tá resolvido. Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês viram o Amém. Gui, né? Tá vendo? São coisas assim em casa, por exemplo, né? A criança, já que, né? Tantas coisas, tantas atividades, e agora as mães, os pais tiveram que montar todo um Se esquema adaptar. para adaptar, né? Pois bem, eu tava até eu fiz convite aqui pro pessoal, tá? Enquanto você estava aí buscando o Gui. Obrigada. Não, para não ficar no vácuo, não pode. Aí, Ótimo, mas foi muito bom. ótimo. Essa espontaneidade, né? Eu acho assim, e porque ocorre, né? Você fala aí, o monge vai dar dicas. Muitas pessoas criam uma imagem de monge, né? A mídia transmite essa imagem, a gente acaba por acolher essa imagem. Aí chega Dom João Batista, todo mais à vontade, falante, brincalhão. É porque, gente, claro, cada monge é um monge, cada um tem uma personalidade. Mas é importante também a gente quebrar estereótipos, né? E modelos impostos por mídia ou qualquer coisa, porque cada um é diferente e todos são acolhidos pelo o mesmo Deus. Assim como há vários dons aí, São Paulo até nos lembra isso, e todos juntos no seu quadrado vai fazer com que tudo fique melhor e mais bonito. Assim é o mosteiro. E São Bento respeita essa diversidade, né? E as mães sabem que, eu não sei se você tem mais de um filho, só tem o Gui ou tem Não, mais? um só o Gui. É um só. Mas quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente e não vai colocar todo mundo na caixinha, vai ficar muito triste. Então, paciência é uma das sabedorias de São Bento, e as mães, né, são muito pacientes aí com os filhos também. Mas voltando lá, aquelas dicas. Você falou do trabalho. Limpar a Sim. casa, gente. É limpar a alma também.
Se a nossa casa, claro que isso não é uma lei, mas geralmente, se a nossa casa está desarrumada, é sinal de que a nossa vida interior está também precisando de uma arrumada. Então, o reflexo visual é muito o reflexo do que está dentro, né, de nós. E é muito, muito, muito importante isso. Então, eu vi muitas pessoas, muitas comentaram de que esse momento foi até bom para arrumar, descobriram coisas que nem lembravam que tinha, lá na bagunça, nas caixas, né? Sim. Tudo. E é uma reorganização da vida. Isso é um sinal, né? E aí também tem aquela coisa, né? A gente, já que somos cristãos católicos, nós temos que preparar na nossa casa um ambiente de oração, né? Um altarzinho, tem pessoas que colocam no próprio quarto, lá uma mesinha com imagens, com vela, com incenso, tem gente que tem na sala, tem gente... Não importa o lugar, mas ter na nossa casa um local de oração, para a gente não só rezar quando vai dormir ou quando vai acordar, para a gente... O monge, ele para em diversos momentos da vida, do dia a dia, eu quero dizer, para rezar. Reza quando acorda, reza quando vai fazer as refeições, reza quando vai empreender algum trabalho, pedir para que Deus esteja conosco, vou começar um trabalho. Ai, meu Deus, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, porque o demônio está ali, querendo atrapalhar, né? E a gente, às vezes, deixa ele entrar. E tudo isso, a gente ter também a consciência de desligar a televisão, desligar o celular, desconectar um pouco, para a gente fazer silêncio. Não é silêncio de voz, silêncio sonoro, é silêncio interior, para a gente relaxar a nossa alma e fazer com que Deus venha morar. Muitas vezes a gente liga a televisão e a gente é bombardeado por notícias. E muitas dessas notícias são notícias ruins. Tem programa que é só de notícia ruim. Isso vai intoxicar a gente. A gente sabe que tem, não é ficar alienado, não. É importante ver um jornal, um noticiário, um ou outro, mas não ficar o dia inteiro. O coronavírus. O coronavírus está matando. Ai, cuidado. Ui, ui, ui. Difícil, Ai, né? ai, ai. Aí a gente fica, né, o medo extremo, a gente fica numa paranoia. Então, o que a gente tem que fazer é o contrário da paranoia. É fazer com que o nosso ambiente proporcione uma metanoia. Isso é grego, tá? Eu sou meio metido, a gente gosta de falar umas coisas para dar Excelente. mas metanoia nada mais é do que conversão, transformação. Então, a gente transformar o nosso lar, às vezes tem até algo bom que a gente pode tirar disso. A gente vai ver a nossa casa de maneira diferente a partir de então. Então, a gente transformar a nossa casa e utilizar a metanoia e não cair na paranoia, que é o quê? É o enrijecimento, é o medo, é o terrorismo, né? De tudo. Eu não estou falando só dessa pandemia, não. Sobre tudo. Então a gente tem que ficar mais livre, mas, sabe, deixar com que Deus entre na nossa casa e não o contrário. O inimigo de Deus, se a gente deixar, ele entra e senta no nosso sofá do nosso lado, come com a gente, dorme conosco. A gente deve deixar Deus reinar na nossa vida, em todos os momentos. A cruz sagrada seja minha luz. Até lavar a louça. Se você não lavar a louça, o cão vai lá. E não lava, não. Mas ele fica dizendo, não lava a louça, deixa para depois. Depois tu faz isso. Ele fica assim, sabe? Querendo, né, atrapalhar. Então, a gente tem que, cada um sabe, descobre as orações, não importa. Oração é você se encontrar com Deus. Pode ser o Santo Rosário, o texto, pode ser participando da missa online, de alguma igreja aí,
pode ser você simplesmente fazer uma leitura espiritual, ler a Sagrada Escritura em vários momentos, conversar com Deus. Oração sadia é aquela que a gente deixa Deus tomar conta. Não é você, agora é a hora do texto, eu tenho que rezar o texto, e fica repetindo um bocado de coisa sem nem pensar o que está falando, ou seja, não está rezando, está só repetindo palavras. Então, rezar é integral, é o corpo, a alma e o espírito. Uau! Aprendemos muita coisa hoje, hein? Muitas dicas, como a gente fazer da nossa casa o nosso mosteiro, muito importante. E Dom João, tem muita gente participando. Vamos tentar acompanhar algumas pessoas aqui. Muita gente. Queremos mais live do órgão do mosteiro. Eita! O Juliano está aqui dizendo metanoia, metafísica, metafora. Eu acredito. Sensacional, uma conversa muito boa de Deus e de vida. Aqui estão perguntando se essa live está excelente, vai ficar gravada? Sim, gente, essa live ela fica por 24 horas no Instagram e depois ela fica gravada, a gente acaba divulgando ela também no nosso YouTube, no YouTube da Paulus e no Facebook da Paulus, então vocês conseguem acompanhar por lá também, tá? Muita gente elogiando. TM disse, eu estou tentando ser uma pipoca, porque as mudanças acontecem de dentro para fora. Boa imagem. A gente tem que estourar, né? Ou seja, não, como é que chama o milho que não estoura, fica ali no metade do caminho? Tem um nome próprio, agora me fugiu. Mas tem pessoas que começam e abortam ali o negócio. Então, nem é mais milho e nem é pipoca. Está no meio do caminho. A gente tem que ser pipoca, né? Estourar, ou seja, botar para fora. Se deixar transformar, né? E eu, Roberta, eu tenho feito essas lives diárias. É um compromisso. Piruá, isso é piruá que chama. Peruá, não vamos isso. Ser piruá, não. Porque eu sou do Nordeste, lá tem um outro nome. É mururu. Ao menos lá minha mãe me transmitiu dessa maneira. Então, não, aqui é piruá mesmo. É piruá. Então não vamos ser piruá, não, gente. Vamos ser pipoca. E é tão gostoso pipoca, né? É tão bom quando a gente tem uma pessoa perto de nós que é como pipoca, agradável. É gostoso de estar do lado daquela pessoa. E tem pessoas que a gente, nossa, quando chega a gente perto de nós, transmite energia ruim. Você não. Então, vamos ser pipoca para outras pessoas também, não vamos transmitir coisas pesadas que a gente carrega. A gente tem que se... O beneditino, o monge, né? Ele tem que se libertar, ele tem que ser desapegado. Desapegado até da própria vida. E desapegado principalmente de coisas ruins. Mas tem pessoas que têm os problemas de estimação. Aí Sim. Alimenta, meu problema, te amo, é meu filho amado. Não, joga esse filho que tá lá. Isso não é filho, não. Isso é coisa ruim que tá aí para atrapalhar a vida da gente. Então não vamos alimentar isso, porque senão se transforma um monstro e a gente depois vai ser engolido por ele. Então, a gente tem que se libertar de todo o mal, deixar Deus reinar, a gente tem que estar aberto a Ele, né? Porque Deus, Ele é respeitoso, Ele não invade a nossa vida. Ele bate na porta do nosso coração e a gente ou abre ou não, né? Se você abrir, maravilhoso, Ele vai entrar, como diz no Apocalipse, vai entrar, sentar e ceiar com a gente. Mas se a gente não abrir, Ele não vai entrar. Porque ele não vai invadir, ele é respeitoso. Então depende de cada um, né? Às vezes a gente se fecha para Deus. E quando a gente se fecha para Deus, a gente se abre para outra coisa. Que aí não vai ser bom, não. Gente, a importância da gente poder colocar Deus em tudo na vida. E hoje nós aprendemos muito que, apesar de estarmos vivendo num momento tão difícil para toda a sociedade, porque esse momento não é meu, da Roberta, não é do Dom João, é um momento em que todos estamos vivendo.
Dá para tirar proveito disso, dá para ficar mais perto de Deus, dá para encontrar Deus nos nossos afazeres, no dia a dia, em cada instante. E eu vou até repetir uma frase dele que para mim marcou muito: fazer da nossa casa um mosteiro. É possível, né, Dom João? O mosteiro é um local de encontro com Deus. Se a nossa casa não está sendo um local de encontro com Deus, aí é para a gente se preocupar. Porque o que é então a nossa casa? Se não contribui para o encontro com Deus, é porque ela está sofrendo um grande problema. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tirar tudo o que atrapalha para se ter este encontro, não é? Limpar a nossa casa, não é só limpeza física, não, é limpeza espiritual mesmo, né? Tirar tudo o que atrapalha e deixar com que Deus entre na nossa casa e ceie conosco, né? Isso é algo que é cada um que tem que descobrir. Se já quer, já é um lado. Agora tem o outro lado, né? O outro lado é você contribuir para isso. Porque muito, eu quero, e cruza os braços, se senta e fica assistindo Netflix. Aí Não adianta. não ajuda bem. Então, a gente tem que, né, fazer do nosso espaço um local sagrado, porque é onde a gente passa mais tempo da nossa vida. A gente tem que fazer silêncio, ter um local para oração. Olha, cozinhar, tem gente que cozinha muito bem, e cozinhar é algo assim divino. Não é? Você pegar os ingredientes, misturar e fazer uma coisa assim, algo, sabe, é fabuloso. Então empreende mesmo, vai colocando, cozinha aí bem, faz bonito, gostoso. Não fica só pedindo. Claro que às vezes a gente tem tanto, às vezes não dá nem tempo, mas não fica só pedindo coisa fora, não. Faz, que é bom. É um exercício espiritual também, porque você tem que ter a concentração, tem que você, na cozinha, você está se utilizando de todos os sentidos, né? O tato, né? O paladar, o olfato, tudo está ali, é um conjunto. Veja que coisa fabulosa. Então, Né? aproveita isso, já que a gente passa tanto tempo longe da cozinha no cotidiano, porque come fora, às vezes a gente come tanta porcaria no trabalho, a gente come na rua, come outras coisas. Então, olha, dentro de casa agora, olha, organiza tudo bonito. Olha, vai ficar muito, muito, muito melhor. Falhou, Dom Para João? comer, tempo para rezar. Oi, eu tô aqui. Tinha dado um ruído, mas já tá tudo certo, tudo ok. Então é isso. Então, o mosteiro, eu sei que o tempo já está um pouco curto. O mosteiro, nota-se que monges e monjas, eles vivem muitos anos. É muito comum nos mosteiros ter os monges vivendo assim até os 90 anos ou mais. Porque o estilo de vida que essas pessoas têm contribui para viver mais e melhor. Então, a gente vive, devido a esse tempo que fez isso com a gente vive exatamente o contrário. A gente come muito rápido, come besteira, muito, a gente quase não fica em casa, a gente quase não faz silêncio, a gente usa o celular a todo instante, mensagem vem, e vem isso e vem aquilo, e a gente não tem um tempo para si. A gente está sempre se distraindo. Então, o mosteiro, ele é um exemplo para a gente usar na nossa casa. Agora eu vou desligar o celular e pronto, só ligo amanhã. Se mandar mensagem, vai ficar gravada, amanhã eu vejo e respondo. Respondo. Não dá para salvar ninguém daqui. Sabe, tipo isso, a gente ter essa consciência, mas enfim, chega uma mensagem, vibra o celular, vem não sei o quê, às vezes é bobagem, é meme, é qualquer coisa aí, a gente já coloca, tem que ver, pode ser uma coisa importante. Geralmente não é. Geralmente não é. Então, mesma coisa a televisão, desligar, desconectar com tudo isso, ficar no silêncio da nossa casa, coloca uma musiquinha, é bom também,
né? Que é bom para os neurônios. Ler é muito bom. Aqueles exercícios físicos que eu falei. Limpar a casa, porque todo dia vai ter coisa para limpar. Aí a gente se ocupa. A gente se ocupa. Uau! Gente, olha, não queria encerrar não, para ser sincera para vocês. Eu queria continuar Olha, aqui, que tá muito bom. Roberta, eu sei, só para fazer a propaganda pessoal aqui, né? Eu tenho feito diariamente, durante a pandemia, visitas pelo mosteiro. Eu tenho contado a história do Sim, mosteiro. tem gente falando aqui sobre isso, que o senhor mostrou o jardim, acho que ontem, Eu hoje, já né? Algo mostrei do o tipo. jardim, hoje eu mostrei, eu mostro arte, eu falo curiosidades, eu conto isso, conto aquilo. Eu tenho tanta coisa para contar que dá para o ano todo. Então, quem quiser me seguir e saber um pouco mais, inclusive muitas pessoas têm me mandado mensagem, eu não tenho dado conta, porque eu desligo mesmo também. E são muitos seguidores, muitas pessoas, eu não consigo, respondo um ou outro, eu tenho que ter um filtro, né? Infelizmente. Mas é Eu por conta imagino, do tempo. porque aqui Pode nessa falar. live tem tantas perguntas que eu não consigo nem selecionar todas para poder, e o nosso tempo também já está encerrando, mas eu percebi rapidamente, se o senhor puder explicar, porque tem uma pergunta que está muito incomum, a gente tem só um tempinho ainda, mas está todo mundo perguntando, todo mundo não, né? Tem muitas perguntas sobre a medalha de São Bento e sobre a questão de São Bento ser associada a uma figura libertadora e também ter essa associação com essa libertação que São Bento tem. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, rapidamente, porque essa é uma pergunta muito incomum. Tá, então vou ser bem rápido. A medalha de São Bento é um sacramental. Aquelas letrinhas que aparecem ao lado e dentro da cruz são iniciais de palavras que formam a oração da medalha em latim. Então, quem usa a medalha já está assim, fazendo aquela oração, né, inconscientemente. Então, é para afastar o demônio, porque São Bento ele é um santo exorcista, e ele foi liberto pelo sinal da cruz de diversos atentados. Então, por conta disso, ele é muito invocado para proteção contra o mal, não é? Então, claro, pelo sinal da cruz de Jesus. Então, por conta disso, é muito importante saber o que significa a medalha de São Bento. Nada mais é do que a oração em latim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu Seja o guia. dragão E meu aí guia. continua aí. Mas é isso a medalha de São Bento. Eu publiquei por uma outra editora, né? Aí as pessoas depois vão pesquisar. Mas é São Bento. Esse livro Bentinho, da Paulus, ele não explica a medalha, mas fala da vida de Da São Bento história. e dá para compreender por que ele é tão associado a esse exorcismo, essa libertação contra o mal. E ele está com 20% de desconto hoje. Olha, gente, Então, que beleza! assim como todo o site da Paulus, então o livro está com 20% de desconto. Tem que usar no cupom Live Paulus para conseguir esse desconto. Live Paulus. Só repetindo, então, o livro do Dom João Batista, é Bentinho, o Amigo de Deus, a história de São Bento contada às crianças. Mas serve para as crianças internas também, né, Dom João, para todos nós. De vez em quando eu pego ele, assim, porque ele não é para criança muito pequena, né? Então já é para, sabe, 7 anos, mais ou menos. Então, ele a leitura é bem fluente, é bem, sabe, muito, muito boa. De vez em quando eu pego ele e leio, é tão bom. Eu gosto. A Vera está dizendo aqui que as netas dela adoram, que ela tem o livro e as netas gostam demais. Dom João, tem muita gente participando, uma pena que a gente não tem mais tempo, né? Até a própria plataforma, ela nos dá um limite, mas foi ótimo, foi maravilhoso, todo mundo aqui elogiando, gostando demais. Muito obrigada. Em nome da Paulus, eu agradeço pela sua participação aqui conosco. Todos estão muito agradecidos também. Tem gente aqui obrigada pela live, tem gente dizendo as cidades que estão, a gente tem gente aqui do Brasil inteiro. Então, muita gratidão ao senhor, viu? Para mim foi um prazer, eu agradeço também o convite
E, assim, aproveito, né? Quem quiser saber mais sobre a vida monástica, São Bento e tudo que faz referência a ele, eu estou fazendo essas lives diárias, né? Então, sempre às 14 horas, de segunda a sexta ou a sábado, aí eu estou aí, sempre tem alguma coisa. Eu não falo, geralmente, o que é surpresa na hora, porque o mosteiro é uma descoberta diária, até mesmo para mim. Então, muito obrigada. Um abraço para todos os monges. São quantos? 49 que estão aí? 42. Ah, 42. Então, um abraço para todos os monges e até uma próxima. Até. E desejo a todos a bênção de Deus e que São Bento possa interceder para cada um de vocês. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Lembrando, então, que com o cupom LivePaulos, você consegue adquirir o livro do Dom João Batista, Bentinho, o Amigo de Deus, a história de São Bento contada às crianças, assim como outros produtos da Paulos também, com 20% de descontos, tá bom? Muito boa essa live, muito bacana a presença de Dom João aqui, Guilherme também participou, hoje teve muita gente participando. Gente, um abraço para todo mundo, tem muita gente aqui, quero agradecer todos vocês, a Melissa, Marlene, a Dedê Pereira, que é a Sônia, Cleane, Elis Ferraz, todo mundo por aqui. Amanhã tem mais live às 16 horas e amanhã a gente vai falar sobre Nossa Senhora. Já está aí o convite para todos vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.